there. Diga uma coisa, o inglês é difícil? Como é que eu vou responder essa pergunta para vocês? Não vou falar que é super fácil, mas assim, inglês não é difícil, gente. Senão não seria a língua comercialmente mais falada no mundo, né? Tirando o chinês, que é a língua mais falada por motivos demográficos, né? Todo mundo sabe. Mas assim, se você for pensar no inglês como comunicação, é uma língua mais fácil de ser. Você pode falar de várias maneiras, você tem vários acentos, vários sotaques. Você vai em vários países e você escuta a pessoa falando inglês. E geralmente é uma coisa que a gente coloca como universal, tá? Se não fosse isso, o inglês não seria uma língua difícil, né? Você pode pegar, vamos colocar como francês, até pouco tempo, sei lá, uns 40 anos atrás, era uma língua que era muito mais falada do que o inglês. Mas pensando em a parte depois do pós-guerra, né, pós-segunda guerra mundial, começou a se mudar um pouquinho por causa disso, o inglês sendo mais fácil, a parte de conjugação é mais fácil, mesmo para gente que é latim, né, o português vem do latim, assim como o francês, mas não tem como o inglês, gente. Então, assim, quando as pessoas perguntam, inglês é difícil? Eu falo, não, depende de como você aprendeu o inglês, de como você encara o inglês. Então, assim, se você vivencia o inglês, como a gente faz aqui nas nossas aulas do Good English Make It Better, o inglês vem muito mais fluente para você. Você não precisa fazer muito esforço para relembrar algumas coisas que você já teve, né? A gente está falando de nível intermediário ao nível avançado, né? Quem não tem essa oportunidade de falar inglês todo dia com uma pessoa que fale fluentemente o inglês, ou conviver com uma pessoa que seja um native speaker, alguém que nasceu em país de língua inglesa, então você tem que arranjar algumas maneiras, alguns artefatos, um jeito de você praticar isso. E essa é a nossa proposta, porque se você não vivencia como se você morasse num país de língua inglesa, você tivesse que sair, tudo que você faz, você vai comprar alguma coisa, vai tomar um café, vai pedir um Uber ou um táxi para ir em tal lugar e você tem que obrigatoriamente falar inglês, aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Então, a gente propõe nos nossos cursos, propõe que isso seja feito de uma maneira que você naturalmente vai fazendo. Então, algumas atividades que ocupam poucos minutos do seu dia, fora do dia da aula, que é o dia que a gente escolhe para o curso, né? Tirando esses dias, a gente tem algumas atividades bem fáceis para você fazer com que o seu cérebro, até o seu coração vivencie o inglês de uma maneira positiva. Não é difícil, é uma coisa que algumas pessoas fazem todo dia, assim, sei lá, descreva o que você comeu no seu café da manhã, ou mande uma foto do que você está vendo agora pela sua janela. E a gente vai fazendo isso, claro que não é só isso, né? São outras atividades, né? Eu estou dando só uns exemplos bem simples, mas a gente tem bons resultados e a gente sabe que isso vai ajudar bastante a vocês que precisam do inglês para desenvolver na carreira, para falar melhor, para participar de reuniões, né? É uma coisa muito mais corrente hoje em dia, né? Desde que veio a pandemia, a gente participa muito mais, né, de conference calls e a gente está falando com uma pessoa que está lá longe e geralmente nem que não seja um país de língua inglesa oficial, mas, por exemplo, você vai falar com a Holanda, não é oficial, mas eles falam inglês, a maioria fala inglês. Você vai falar com o Japão, eles falam inglês. Então, para você fazer todo esse business, né, abroad, né, fora do país, fora do Brasil, é importante que você tenha essa comunicação. Inglês é uma ferramenta para você se comunicar com o resto do mundo, tá? E eu sei de várias pessoas que, não tendo isso, acabaram perdendo a oportunidade, né, no próprio emprego ou numa entrevista de emprego que acabou não tendo essa facilidade e foi cortada porque não tinha inglês fluente. Então, gente, vamos pensar nisso. A gente vai dar um up no inglês e é uma sugestão que eu faço para vocês. Venha com a gente fazer o curso do Good English Make It Better, em aulas individuais ou em grupo. E eu tenho certeza que dessa maneira você vai conseguir dar um up no seu inglês. Vamos lá?